Como é que um grupo tão essencial para a história da Marvel, como é o Quarteto Fantástico, nunca ter conseguido um filme digno da sua importância até hoje? Bom, essa foi uma pergunta que eu me fiz depois de revisitar os três Quartetos Fantásticos que já foram lançados até hoje nos cinemas, até com uma preparação para o filme novo que sai essa semana, e de constatar, eu não sei quem aqui talvez goste dos filmes, mas eu acho, assim, na minha opinião, os filmes são muito fracos, principalmente para trazer esses heróis, para poder contextualizar a história deles e também criar esse vínculo da dinâmica do grupo, que eu acho que nos três filmes, principalmente no último, de 2015, que para mim é o mais fraco, isso não acontece. Inclusive, a sensação que a gente tem quando vê o filme de 2005 até o 2007, 2015, é de que vai piorando cada vez mais. E, enfim, eles vão criando situações para tentar estabelecer uma dinâmica desse grupo que, na minha opinião, não funciona. E aí a intenção desse vídeo é uma conversa mais informal, passando pela história, né, pela origem do Quarteto Fantástico nas HQs, e aí comentando filme a filme, inclusive o filme de 94, que é uma versão que não foi lançada nos cinemas, eu não cheguei a ver, mas eu vou trazer uma curiosidade dela também. E a intenção é tentar mapear o que cada filme tentou construir a seu modo para a história desse grupo. Bom, no que se refere à origem do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, bem antes da Marvel criar o seu universo cinematográfico, lá em 1961, ela deu um salto criativo quando deu vida ao seu primeiro subgrupo moderno, chamado Quarteto Fantástico. Essa foi uma colaboração de dois nomes, que hoje são lendas dos quadrinhos, conhecidos como Stan Lee e Jack Kirby. E o que eles fizeram ali foi um marco, eles criaram uma equipe que, diferente de outros grupos de heróis da época, tinha conflitos internos, funcionava como uma família disfuncional e mergulhava em aventuras científicas meio absurdas, meio insanas. Era algo bem inusitado para o que se via até então. Agora o nome é fantástico, mas no cinema, olha, na maior parte das vezes a gente não teve nenhum básico. É como se eles pegassem todo esse potencial, essa mistura de ficção científica, humor, drama familiar, e resolvessem fazer caber num filme que não consegue estabelecer os vínculos de forma convincente para esse grupo. Até porque as histórias envolvem desde viagens no tempo, dimensões paralelas, monstros interdimensionais, até vilões icônicos como o Doutor Destino e o Galactus. Mas o foco nunca é só na ameaça. É sempre como essa família responde a isso. E eu acho que é isso que torna os quadrinhos tão queridos. Esse equilíbrio entre o que é extraordinário e o que é emocional. E aí a gente já passa para a primeira tentativa de uma versão de O Quarteto Fantástico nos cinemas, que ao mesmo tempo não é dos cinemas, porque é uma versão fantasma que não tinha uma intenção real de lançamento. Essa foi inclusive a versão que eu não assisti, mas tem umas curiosidades de bastidores que eu acho interessante trazer. Então, talvez nem todo mundo saiba dessa versão, mas o Quarteto Fantástico teve uma primeira adaptação para o cinema, em 94, que é uma versão que nunca chegou de fato ao público. Ela é chamada de versão fantasma porque, embora o filme tenha sido filmado do início ao fim, ele nunca foi lançado oficialmente. E isso tem um motivo curioso. A produtora precisava realizar uma adaptação até certa data para manter os direitos sobre os personagens. E por isso colocou o projeto em produção sem uma intenção real de distribuí-lo. Então era um filme feito mais por exigência contratual do que por ambição artística ou até comercial. E aí o resultado foi um projeto de orçamento limitado que tem como consequência uma precariedade na produção. Ainda assim, há quem diga que é uma versão que, entre todas feitas até hoje, talvez seja a que mais se aproximou do espírito original dos quadrinhos, mesmo com poucos recursos. E de 94 a gente pula para 2005, agora sim com um orçamento maior, do primeiro Quarteto Fantástico lançado nos cinemas, dirigido pelo Tim Story. Essa é uma história de origem que mostra como Reed, Sue, Ben e Johnny conseguiram seus poderes e também como Victor se torna o Doutor Destino. E aí a primeira coisa que na minha visão não funciona e que é a que deveria mais funcionar ali é a dinâmica do grupo. Esse elo, né, esse vínculo que vai se criando entre eles. E eu acho que a personagem da Jessica Alba, que é a Sue Storm, né, a Mulher Invisível,
é a que mais é fraca ali entre os quatro, porque ela tem, de alguma maneira, ela tem que ter uma dinâmica, né, um relacionamento mais aprofundado, tanto com o Reed quanto com o Victor. Só que nenhum dos dois a gente consegue entender muito essas camadas ali do relacionamento e como que de fato ela vê os dois, né? E até com o próprio irmão dela, que é o Johnny, a gente não vê tanto esse elo. Então é como se ela tivesse muito mais ali como uma figura de beleza, do que necessariamente como uma pessoa. Mas se a dinâmica do grupo é um pouco frouxa, o roteiro também é, porque eu acho que o roteiro poderia criar mais situações de do cotidiano mesmo. A gente até vê algumas assim mais engraçadinhas da dinâmica entre eles, mais íntima, mas grande parte do tempo, né, principalmente quando os quatro estão reunidos para tentar entender o que está acontecendo e até achar uma maneira de reverter a situação, logo um personagem é tirado ali do convívio para poder fugir, para fazer uma outra coisa. E aí eu acho que seria muito mais proveitoso se o filme conseguisse criar primeiro essa dinâmica interna entre eles, estabelecer esses vínculos mais íntimos para depois expandir para o externo. Mas apesar dos pesares, eu acho que tem um personagem ali que salva um pouco o filme, que é o personagem do Ben, né? O Coisa, que é interpretado pelo Michael Chiklis, que eu acho que ali sim consegue se criar alguma coisa a partir da história dele, principalmente por ser um personagem que ele está mais envolto pelo drama, por ser o único que não consegue voltar à forma original dele como os outros três conseguem. E eu acho que também até um pouco a dinâmica entre ele e o personagem do Johnny, né, interpretado pelo Chris Evans, também já tem alguma coisa ali que salva, sabe? Que eu acho que funciona. E aí a gente salta para 2007 com o segundo filme do quarteto nos cinemas, que é o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, com a direção novamente do Tim Story. E a narrativa do filme tenta inserir novos personagens, como o Surfista Prateado e o Galactus, o Devorador de Planetas, e também mostrar os desafios que o quarteto tem na sua vida privada e na vida pública, como esse grupo de super-heróis. Então a gente tem o início do filme com a situação do casamento da Sue e do Reed e da dificuldade deles de se estabelecerem como família, ao mesmo tempo que tem que salvar o mundo de situações. Então é um dilema ali entre o privado e o público, ou entre a família e o grupo de super-heróis. E eu acho que novamente falta algo que estabeleça esse vínculo mais afetivo entre o grupo, já que se passou um tempo considerável desde o último filme, e ainda assim os laços entre eles são um pouco frouxos. Aqui eu vou destacar de novo o Ben, que agora está numa química mais afinada com o Johnny, então acho que tem uns trocadilhos ali entre eles que funciona, mas de resto, principalmente a Sue e o Reed, como casal, é um casal muito distante. E que dá aquela sensação de que eles estão juntos mais por conveniência do que necessariamente por escolha. E também há a tentativa de criar pontos dramáticos que justifiquem certas ações, mas que são superficiais e até convenientes, preguiçosos. Tem até uma situação do surfista prateado tentando se sacrificar pela Sue, que é muito forçada. Eles até tentam construir um vínculo entre os dois, mas não funciona. E no final, o impacto disso também, ele é, pelo menos para mim, no meu modo de ver, é nulo. E até no sentido da vilania, eu acho que tem uma dispersão. Tem o Victor de volta, o surfista prateado e o Galactus. E o peso desse conflito, né, do peso de cada um desses três personagens ali, ele também não tem impacto, principalmente ali no final, no desfecho final, em que o Galactus aparece como uma nuvem e assim, do mesmo jeito que ele apareceu, ele desaparece, né? É impressionante. E aí a gente vai para 2015 com o reboot sombrio, que tem a direção do Josh Trank, que tenta uma versão mais séria e realista desse grupo.
Então, novamente, a gente tem uma história de origem, e a ideia era mostrar o surgimento da equipe a partir de um experimento científico de teletransporte para um universo alternativo. E se a dinâmica do grupo não funcionava nos filmes de 2005 e 2007, aqui piora muito, 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 porque os personagens são muito mal desenvolvidos. A gente até tem a presença do Michael B. Jordan, mas super mal aproveitado aqui. E se o Ben do Teen Story era uma das melhores coisas do filme, aqui o personagem do Ben é muito fraco, até porque ele aparece assim no início, né, até mostrando alguns flashes da infância do Reed, em que ele tá junto, tentando estabelecer essa amizade, esse vínculo entre os dois, mas depois ele desaparece da trama e a sensação que a gente tem é quase como se ele fosse. O filme foi gravado e depois eles inseriram as partes que tinham ele, porque não faz sentido. A presença dele ali é muito superficial, não tem aquele laço que ele tinha com o Reed, como a gente viu nos filmes de 2005 e 2007, que, embora tenham esses aspectos negativos que, do meu ponto de vista, eu ressaltei aqui, isso a gente conseguia sentir, esse laço entre os dois. E uma outra coisa que é muito estranha nesse filme é o ponto da ação, que a gente acha até que não vai acontecer um conflito ali maior, porque ele vai sendo postergado o tempo inteiro e só no final é que algo de fato acontece, mas com impacto muito pequeno, porque tudo se resolve de uma maneira, eu acho que até muito fácil, se a gente pensar do que poderia, né? Aquilo ali poderia impactar pelos poderes do Doutor Destino, mas não. Até porque a gente não entende muito qual é ali a do Victor. O que de fato aconteceu para ele ser afastado do laboratório, das pesquisas. Enfim, a gente não tem essa informação sobre ele. E depois, quando ele se transforma em Doutor Destino, também o ponto de vista para que ele faça o que ele faz também não tem sentido. Até mesmo a rivalidade entre ele e o Reed, o relacionamento que ele talvez tenha tido com a Sue, que a gente também não tem muito essa informação, tudo é muito vago. E é vago, inclusive, o propósito dele no final, já quando ele se transforma, né, em Doutor Destino, para poder fazer o que ele faz. E para mim, um dos grandes equívocos do filme é o tom escolhido, que é esse tom de seriedade, de pensar como a ciência poderia fazer novas descobertas. E a ambientação do filme, que é esse centro de pesquisas onde eles passam boa parte do tempo, é um ambiente estéril, pessoal, mais focado no controle do que na ciência. E aí fica parecendo mais um drama sobre pesquisa científica do que um filme do Quarteto Fantástico. E esse tom sério não combina com a proposta original do grupo. Até a fotografia, né? Essa fotografia escura, mais sombria, não tem nada a ver. Porque em vez de aventuras bizarras e relações afetivas intensas, temos um clima frio centrado em laboratórios e discussões mal feitas sobre a ciência. E aí eu fico pensando que nesse filme de 2015 principalmente, mas também nos outros dois, que o problema não é só o efeito especial, o ator famoso, mas principalmente uma incompreensão do que o quarteto representa. Essa família disfuncional, afetiva e corajosa que enfrenta o multiverso com tanta intensidade quanto enfrenta as tensões da convivência. E aí fica a expectativa se nesse filme de 2025 eles vão conseguir fazer algo diferente do que já foi feito. Bom, e esses foram alguns pontos que eu pensei a partir dessa revisita a esses filmes. E eu vou assistir o novo quarteto na quarta-feira e a crítica deve sair aqui no canal na quinta ou na sexta. E por hoje é isso, eu fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço!